Olá a todos, meu nome é Robertson Júnior Fernandes Alves. Esta é uma videoaula sobre como funciona o processo de instalação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL. O PostgreSQL é um projeto de banco de dados, ou SGBD, melhor dizendo, de código-fonte aberto, ou seja, open source, livre. O projeto foi iniciado por volta da década de 80 e finalmente ficou disponível para a comunidade de usuários a partir do ano de 1996. Certo? O Postgres é um SGBD que está disponível para diversas plataformas de sistemas operacionais, incluindo o macOS, Linux, Unix, Solaris e o Windows. Bom, para realizar a instalação do Postgres, nós precisamos de fato dos instaladores dele. Para obter os instaladores, nós podemos fazer isso diretamente pelo site oficial do PostgreSQL. Tá? Basta acessar via navegador o endereço www.postgresql.org, certo? Uma vez acessado o site, existe aqui uma opção de menu chamada Download. Então vamos clicar aqui em Download. Veja aqui então a distribuição do seu sistema operacional, ou qual o seu sistema operacional, certo? No meu caso aqui, eu vou realizar o processo de instalação no ambiente Windows, então eu vou escolher aqui o Windows, certo? Nessa tela aqui, o que me interessa é o que? São os arquivos binários do instalador. Então eu vou clicar aqui em Download. Ok. Então aqui eu tenho disponíveis os arquivos binários para o download. Nessa página aqui, então, nós podemos realizar o download dos instaladores do PostgreSQL, certo? Percebam aqui que a gente tem disponíveis aqui versões para Linux, certo? Nas plataformas 32 ou 64 bits, tá? Nós temos as versões para 32 e 64 bits Windows e até mesmo para macOS, certo? É importante aqui, antes da gente realizar o download, saber qual exatamente é a versão da plataforma do nosso sistema operacional, tá? Essa verificação ela pode ser feita através da opção das propriedades do meu computador, certo? Lá nós vamos verificar então qual é a versão do Windows e qual a versão da plataforma que a gente tem disponível no nosso sistema. Percebam aqui que no meu caso, por exemplo, uma vez que eu acesso as propriedades do sistema ou propriedades do meu computador, o meu sistema operacional está instalado na plataforma 64 bits, certo? Então, eu tenho que escolher, na verdade, a versão para o Windows 64 bits, certo? E é o que a gente vai fazer agora aqui no site. Então, essa aqui é a versão que eu vou utilizar, que é o Postgres 9.3.0, certo? Na versão para o Windows 64 bits. Vamos clicar aqui. Vamos aguardar até o processo de download ser iniciado. Ok. Processo de download iniciado. Vamos aguardar agora o download ser realizado. O processo de download em si pode levar alguns minutos, tá? Aguarde até o processo ser finalizado. Uma vez que ele for finalizado, você vai ter disponível então o instalador do SGBD PostgreSQL, certo? Nesse caso, para o Windows, nós temos disponível então um arquivo com a extensão exe, certo? Então vamos iniciar o processo de instalação do SGBD PostgreSQL. Vamos dar um duplo clique sobre o arquivo executável. Vamos aguardar até o instalador ser iniciado. Ok, o instalador está iniciando. Ok, essa é a tela inicial do instalador, certo? Então aqui não existe nenhuma opção a princípio para nós selecionarmos, então vamos clicar no botão de próximo. Aqui, o que nós indicamos aqui? É o diretório principal de instalação do PostgreSQL, certo? Eu sugiro que numa instalação, no caso desktop, assim, para um computador pessoal, você mantenha os diretórios padrões que o próprio Postgres sugere. Então nós não vamos fazer nenhuma alteração nessa sugestão dele. Então basta clicar no botão próximo.
Aqui é onde fica o diretório de dados, ou seja, onde serão armazenados os dados gerenciados pelo Postgres, pela versão do Postgres que nós vamos instalar. Também sugiro que se mantenha a versão padrão sugerida pelo próprio Postgres, pelo instalador, certo? Vamos clicar novamente na opção Próximo. Aqui nós temos que definir uma senha para o usuário principal do banco de dados do Postgres, tá? Cujo nome do usuário é Postgres mesmo, certo? Então nós vamos entrar com a senha 2 vezes. Eu sugiro aqui que você defina uma senha que você não tenha dificuldade para lembrar depois. Eu vou definir aqui a senha padrão como sendo Postgres também, certo? É importante lembrar que o Postgres aqui é sensitivo para verificação tanto de usuário como de senha. Então você tem que lembrar depois se você usou letras maiúsculas ou letras minúsculas para definir o padrão da senha. Uma vez definido o padrão da senha, nós vamos clicar em Próximo novamente. Porta padrão, ou seja, qual é a porta padrão onde o serviço do banco de dados do SGBD Postgres SQL vai ficar ouvindo, certo? Por padrão é 5432, nós não vamos alterar também. Próximo. Qual é o default locale dele, ou seja, qual é a configuração de linguagem padrão que ele vai utilizar dentro do SGBD. Nós vamos definir aqui então português, certo? Localizem aí, existe a opção português Brasil. Tá? O que é esse locale? O locale é o que ele usa como informação depois para a questão de ordenação, representação de caracteres, por exemplo, dentro do SGBD. Tá? Provavelmente aqui, como nós estamos selecionando o locale português Brasil, ele vai definir, por exemplo, o charset padrão do SGBD como sendo UTF-8. Então, escolhida a opção aqui português Brasil, clica assim em Próximo. Pronto para instalar, certo? Estão vendo aqui? Então, vamos clicar em Próximo novamente e vamos deixar o processo de instalação acontecer. Isso também pode levar alguns minutos, tá? Isso depende muito da configuração do seu computador, né? Vamos deixar o processo ser executado. Percebam aqui que o processo de instalação está sendo executado, certo? O Postgres, além de instalar os arquivos, certo? Ele vai configurar o seu computador para poder executar os serviços necessários para o SGBD funcionar de forma correta, certo? Vamos aguardar mais alguns instantes enquanto o processo é finalizado. Quando o processo chegar ao final, será apresentada essa tela aqui. Nessa tela aqui, nós temos a opção, caso deixemos marcada aqui, ó, de acessar o que ele chama de Stack Builder. Stack Builder é um produto que acompanha o instalador do PostgreSQL no sentido de facilitar o download de outras ferramentas, certo, que podem ser integradas ao SGBD. No nosso caso aqui, nós vamos finalizar o processo de instalação por aqui mesmo. Então vocês vão desmarcar a opção aqui Stack Builder, certo? E podem clicar no botão então finalizar. Finalizando o processo de instalação, nós vamos perceber que o PostgreSQL ele se instala como um serviço no nosso sistema operacional. Por que isso é necessário? Isso é necessário para que a gente possa realizar as conexões ao SGBD e para que a gente possa trabalhar de fato com o SGBD, certo? Bom, então vejam aqui ó, que existe um serviço, se nós acessarmos a opção de serviços do sistema operacional, no caso Windows, existe um serviço agora aqui chamado PostgreSQL que está em execução. E o modo de inicialização dele é automático. Isso é importante por quê? Porque se a gente reiniciar ou desligar e ligar o computador novamente, o Postgres já será levantado ou inicializado junto com o sistema operacional, certo? Depois de instalado o PostgreSQL, ele vai criar para vocês, aí no menu iniciar, um grupo de programas chamado PostgreSQL. Dentro desse grupo de programas, PostgreSQL, existe um utilitário chamado pgadmin. Esse utilitário pgadmin é o que nós vamos utilizar de fato para entrar com comandos ou para navegar dentro das bases de dados do PostgreSQL, certo? Então localize aí o atalho do pgadmin 3. Tá? Clique sobre ela e aguarde ele ser inicializado. O pgadmin é uma ferramenta de administração. Tá? Então, uma parte ele deixa você gerenciar o SGBD de forma visual, em parte, né? Mas na sua grande maioria você precisa entrar com os comandos
em forma de script, né? Ou seja, você entra com o comando SQL, executa e as ações são efetivadas dentro do banco de dados. Percebam aqui que ele já trouxe para a gente uma conexão ao SGBD, que é essa conexão aqui, conexão PostgreSQL 9.3, a máquina local, localhost, pela porta 5432. Então nós vamos tentar acessar o SGBD por essa conexão aí. Para acessar, basta ou clicar 2 vezes sobre a conexão, ou então botão direito do mouse, opção Connect. Aqui é importante a gente lembrar aquela senha que a gente definiu lá no processo de instalação, no começo do processo de instalação, certo? No meu caso, no exemplo aqui, foi definido Postgres. Então eu vou digitar aqui Postgres, lembrando novamente que ele é case sensitive, ou seja, para ele letras minúsculas são diferentes de letras maiúsculas, ok? Vamos dar OK aqui. Ok, estou conectado. Aqui eu posso visualizar então os databases, que são o quê? Os bancos de dados disponíveis. Por padrão a gente tem o Postgres, né, que é criado já no processo de instalação. Nós temos as table spaces, nós temos os grupos de usuários e os usuários em si, que também por default nós temos somente o Postgres. Vamos selecionar aqui o banco de dados Postgres. Dentro do banco de dados Postgres a gente tem uma série de outros objetos disponíveis. Dentro desse usuário nós temos o que a gente chama de esquemas, que é onde são organizados os nossos objetos de banco de dados. Por default nós temos aqui o esquema público, nós vamos selecionar então o esquema público, vamos ampliar a estrutura do esquema público, né? Dentro do esquema público nós temos os objetos separados por tipo, certo? Então nós temos os collections, os domains, nós temos as funções, as sequências, tabelas, funções baseadas em triggers ou gatilhos e as views ou as visões, né? O que nos interessa principalmente aqui são as tabelas. As tabelas são, digamos assim, o objeto mais importante de uma estrutura de dados, de um banco de dados como o Postgres, porque o Postgres também é um banco de dados relacional, certo? Ele tem características objeto relacionais? Tem, mas ele basicamente é um banco de dados relacional, certo? Então, o que acontece agora? Para a gente entrar com comandos, de fato, para o Postgres, tá? Ou seja, comandos SQL, a gente precisa selecionar, então, o nosso banco de dados, certo? E selecionar esse botãozinho aqui, ó, com esse ícone que parece uma espécie de uma lupa, ou seja, fazendo busca, com a sigla SQL. Clica-se no botão, ele vai abrir essa janela aqui, e através dessa janela aqui é que nós podemos entrar com comandos. Se nós observarmos aqui, nós não temos, na verdade, nenhuma tabela criada, né? Não tínhamos nenhuma tabela criada. Então nós vamos criar a nossa primeira tabela. Table pessoa, por exemplo, certo? A tabela pessoa nós vamos definir um código do tipo inteiro como chave primária. Um nome do tipo varchar de tamanho 60, certo? Para executar esse comando e de fato efetivar isso no SGBD, nós utilizamos essa opção aqui, esse botão aqui, tá? Que é uma setinha verde, ou via menu query aqui existe também o execute, ou seja, o atalho F5, ok? Então vamos lá, F5, nosso comando foi executado, vejam aqui embaixo, tá? Vejam o resultado produzido. Agora vamos confirmar se de fato a nossa tabela existe dentro do SGBD por meio de um comando de consulta, ok? Estão vendo aqui? Código e nome, a tabela foi criada, certo? Para executar o comando de consulta também foi pressionado F5. Vamos inserir alguma informação dentro da tabela pessoa. F5 novamente. E vamos testar se os dados foram efetivados dentro do SGBD. Isso. Está aqui, né? Ok? Então, na verdade, essa é a interface de entrada de comandos do pgadmin, e é por ela que a gente pode entrar comandos diretamente aqui, pela interface, ou ainda a gente poderia abrir, por exemplo, aqui na opção de menu File, Open, a gente pode abrir, por exemplo, arquivos de script, certo? Ou seja, você já escreveu um arquivo de script, cuja extensão é SQL, por exemplo, tá? E você quer executar esses comandos dentro do PostgreSQL. Então você vai localizar o teu arquivo com a extensão SQL, que é um script, e vai mandar executar o script aqui dentro. No entanto, para executar o script, a gente vai usar o F6, tá? Ok? Se nós fecharmos a janela aqui do pgadmin,
você vai perceber que a nossa tabela agora aparece aqui na lista de tabelas, ó, tá vendo? Então aqui em Tables nós temos agora uma tabela chamada pessoa, ou uma entidade chamada pessoa. Aqui existe um botãozinho chamado View Data, né? Que é para a gente visualizar os dados de forma gráfica. Se você selecionar a tabela e clicar nesse botão, você pode visualizar os seus dados de forma visual. Ok? Seria isso então para essa aula de agora, certo? Eu agradeço a todos, até a próxima.